E aí, pessoal, primeira coisa, boa noite, vocês que estão chegando aqui. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, Canto do Zero. Dê aquele joinha, vamos subir as joinhas aqui. Professor Ariel merece os nossos joinhas aqui. Então se inscreva no canal Canto do Zero. No final a gente vai falar de todas as mídias sociais do professor. A gente vai colocar aí para você entrar em contato, marcar aulas online, fazer os cursos de música de cantor contemporâneo, dos efeitos e drives. No final a gente vai dar todos os contatos para vocês. Boa noite, vocês são muito lindos, maravilhosos. Falaram que a gente aqui é muito lindo, a gente é velho, ok? Então, primeiramente, vou fazendo a introdução aqui. Bem-vindo, Ariel Coelho, pesquisador, professor, cantor de rock, música pop e sertanejos. Não, sertanejo ainda não. Isso já fui. Não fui oficialmente, mas já cantei baile, né? Sabe como é que funciona baile? Bem-vindo, então, professor. A casa é sua, você pode falar o que você quiser. E primeira coisa, quero, agradecendo a todas as pessoas que estão chegando agora, e apresentar. O Ariel é um craque brasileiro, internacionalmente conhecido, pesquisa muito, há muitos anos está na estrada também, tem essa barba branca também, tem razões de ser. Denota, né? Denota. E aí eu vou querer saber muita coisa da vida dele. E, pessoal, vamos aproveitar para fazer perguntas, tá bom? Ariel, bem-vindo de novo. Me conta como é que você... Eu sei coisas da sua vida que você não sabe. Falhou aqui. Como é que você largou a psicologia, ou você não largou a psicologia e virou professor e cantor? Muito bom. Primeiro, né, Rafa, muito obrigado por esse espaço, por essa oportunidade de trocar essa ideia com você. Você é sempre tão, além de professor, extremamente competente, profissional, extremamente competente, uma pessoa tão querida, tão aberta, tão, como fala, tão aberta a palavra, tão quer abraçar todo mundo. Isso é legal demais, essa tua postura. Então, fico muito feliz de coração mesmo, tá? E cá estamos, e essa é uma pergunta muito legal, porque no final das contas, né, foi daí que eu posso dizer que deu o grande tchan na minha carreira, no sentido de querer levar a pesquisa vocal a sério. Não vou dizer nem a pesquisa vocal, porque, claro, pesquisa vocal já existe há um tempo, mas eu, Ariel, né, professor de canto, na época também, paralelo à psicologia, mas ali na psicologia me deu o tchan de, eu acho que eu, Ariel, devo levar a pedagogia, já que eu quero a pedagogia vocal continuar, eu devo levar a sério como eu levo na psicologia. A jogada era essa. Digamos então, Rafa, que foi assim, eu era um jovem professor, né, e tá tudo certo, a gente é gurizão e tal, e a gente, porque faz parte da nossa tradição, vamos dizer, tradição oral, né, da pedagogia vocal, aquela coisa de o que eu aprendi eu passei, Só que, claro, a idade vai vindo, né, Rafa, a barba vai vindo, não, brincadeira. Na época da psicologia, a faculdade em si, ela me puxou as orelhas, né? Sempre que eu posso eu conto essa história. O modus operandi da universidade, pensando na faculdade de psicologia, e aqui cabe esse gancho. Por que a psicologia me puxou as orelhas com relação à voz? Porque nós estamos falando de fenômenos que não dá para tocar. Ambos, personalidade, emoções, etc., não dá para tocar. Voz, não dá para tocar. Isso, então, lá dava um link, assim, enquanto os professores estavam falando lá sobre personalidade, sobre coisa, eu ficava, peraí, cara, dá para cruzar com essa compreensão, olha que interessante. Então aquilo foi alimentando em mim, e, então, paralelo à psicologia, aí vou pular, me formei, me pós-graduei, cheguei a trabalhar com a psicologia clínica, orientação profissional, enfim, várias áreas dentro da psicologia. E, paralelamente, eu segui pedagogo vocal. Aí eu estava dizendo ali que jovem professor, daí começou a ficar, espera aí, eu acho que eu tenho que, né, mudar o meu modus operandi aqui. Aí começou a ficar sério o negócio. Então, eu fiquei dividido durante um tempo nessas duas funções. Lá na psicologia, com várias possibilidades, dentre elas, fui professor universitário, assim, tudo que podia, pensando lá no profissional da psicologia ou profissional de outra área, né? E na pedagogia vocal, Rafa, puxando agora a tua
questão ali, tu era cantor, tu continuou cantor, tu não Sim. continuou. Durante a faculdade, eu continuei cantor, professor de canto e estudante de psicologia. Depois, psicólogo, né, atuante, professor de canto continuava e eu parei de cantar os bailes. Aí eu comecei a cantar mais pontualmente em bandas de rock. Antes era banda de rock, banda de baile, banda de rock, banda de baile. E aí foi quando eu consegui, inclusive, mais tempo para poder me dedicar à pedagogia vocal do modo, né, que hoje, vamos dizer assim, Claro. amadureceu para hoje, né? Então, de lá para cá, Rafa, nós estamos falando desde 99, 2000, aí eu parei de cantar bailes e canto apenas em bandas mais pontuais, ou autorais, ou de rock, assim, pá. Tributos, e, né? Isso, tributos, eu ia dizer, né? Tem as autorais, as tributos, e digas de passagem, eu estou sem cantar em bandas desde 2018. Olha isso. Que loucura. 2018 eu, entre aspas, tô brincando, mas né, eu me aposentei. É mentirinha. Eu saí das bandas que eu tinha e agora eu tô com mais umas 3 ou 4. É sempre assim, o cara vai e volta, né? Mas obviamente que agora com a Covid nenhuma tá tocando. É só aqui dentro de casa, olha lá. É só dentro de casa, exatamente. Mas eu tô na banda dentro de casa. Cara, que interessante. Mas você cogitou, porque você é músico antes da faculdade de psicologia, né? Sim, exato. Você cogitou fazer alguma faculdade de música, assim, alguma coisa ou não? Boa. Quando eu entrei na faculdade, como tu bem disse, né, eu já era músico e né, tinha uma historinha bonitinha, já tinha disquinho gravado, assim, já tinha uma historinha bonitinha. Eu era jovem, mas era legalzinho. Quando eu entrei na faculdade, antes eu fiquei naquela dúvida ali, que nós jovens, né, naquela fase de vou fazer o que da vida, aí eu já era músico, mas eu também fiquei pensando, nossa, mas será que eu vou mesmo fazer faculdade de música ou vou fazer outra coisa? Eu entrei em parafuso. Aí foi uma decisão que eu acho que é importante eu dizer, foi uma decisão pautada no seguinte, eu músico, executando, ou seja, eu já era um músico prático, já ganhando meu dinheirinho, pagando minha faculdade, inclusive, quando eu comecei, paguei a faculdade inteira privada. Aí tinha esse aspecto, e tinha o aspecto decisão formal. E aí eu vou contar bem rapidinho para não alugar vocês. A minha irmã, eu tenho vários irmãos e irmãs, e uma das minhas irmãs, que era a que eu tinha como modelo nessa época, modelo, né, de vou seguir esse caminho. Minha irmã fazia medicina. E eu, gurizão, assim, infância e até a adolescência, cara, é isso que eu vou querer. Eu vou querer ser igual a minha irmã. Eu vou ser médico. Sabe aquela consciência, né, de cidade de interior, assim, tu quer ser alguém, cara, ou tu vai ser médico, ou tu vai ser advogado. É bem assim. Engenheiro, advogado, básico. Né? Isso, engenheiro, exatamente. E aí eu, gurizãozinho, não, vou ser igual a minha irmã, eu vou ser médico, pronto. Nesse meio tempo, agora dando o pulo de novo, eu já músico, ela já estudante de medicina, mas aí aconteceram umas complicações na vida dela, emocionais e tal. Resumo da ópera. Não foi uma boa experiência. Ela acabou não graduando, teve problemas sérios envolvendo aí, né, a questão da vida dela, enfim. Cara, e aquilo tudo foi meio me assustando assim. Peraí, cara, eu acho que eu não vou nesse caminho, não. Enfim. E claro que reforçou o fato de eu já ser músico, já tava ganhando dinheirinho, já não tava mais morando em casa, ou seja, já tinha minha casinha, não sei o quê. E aí, por fim, o que me puxou pra psicologia foi exatamente isso. Eu quero cuidar das pessoas, aquela coisa de eu quero ser médico, né? Eu quero cuidar das pessoas. Não, mas aí não deu certo, eu não quero seguir o caminho. Já sei, eu vou cuidar da cabeça das pessoas. E aí, me puxei pra psicologia. A música eu acabei optando por... Não, cara, eu já sou músico. Olha só uma cabeça de porongo, né? Não vou fazer. Aí eu fui fazer, Rafa, aproveitando a deixa, depois, já no meio da faculdade de psicologia, eu fui fazer conservatório de canto. Porque eu pensei, não, calma aí, peraí, tu tem que, né, vamos profissionalizar. Então, psicologia, conservatório de música, né, com habilitação para canto.
Que legal. Essa foi... Que bacana, eu não realmente te conhecia assim, mas não sabia esses pormenores legais aí. É legal a gente saber isso, né? Sim. Deixa eu te falar, você é conhecido, para quem não sabe, né? O professor Ariel ele é conhecido demais aqui no Brasil, tem trabalhos fora, é conhecido, é pesquisador. E como é que foi essa onda tua de você ir mergulhando na fisiologia? A gente vai falar sobre fisiologia. Como é que foi uma atração? Nasceram um para o outro? Como é que é isso aí? Muito boa pergunta, Rafa. Legal, Como é né? que você foi Nasci agarradinho, agarradinho numa prega vocal? Uma prega vocal só para chamar de sua. Exatamente. Como é que você começou a pirar nesse negócio que eu vou fisiologia, vou. Uma pergunta marcante. Os efeitos vocais do rock, os drives, te chamaram para lá? Ou você começou a olhar livro de anatomia e aí você foi estudar os drives? Quem chamou primeiro? Essa pergunta é muito linda, muito linda. Quem chamou primeiro, eu diria que teve três momentos, que daí eu responderia quem chamou primeiro. Num primeiro momento, quem chamou foi o estudo inocente, bonitinho, que nós professores, sobretudo jovens professores de canto ali, querendo, né, seu lugar ao sol, os professores estão estudando livrinhos de anatomia, vamos estudar livrinho de anatomia também, porque é importante, faz parte, então vamos lá. Esse foi o primeiro chamado, digamos, foi o chamado inocente, bonitinho. Isso lá, gurizão. O segundo chamado foi na faculdade de psicologia. Eu sou da última turma, do último currículo do país, né, da época, né, o último currículo em que psicólogos, estudantes de psicologia, estudavam anatomia e fisiologia no corpo humano de fato. Hoje em dia a gente faz tudo é tudo 3D. E na época, claro, né, eu, jovem guri, dizia, nossa, nada a ver, cara, eu vou ser psicólogo, pra que eu vou estudar o corpo? Hoje eu agradeço. Claro. A gente tinha que fazer prova de todos os nervinhos e musculinhos e cartilagens mesmo. Tudo, de cada ossinho, cara, era doideira. Então ali foi um chamado da graduação, tipo assim, tu vai ter que estudar. E pô, tu vai ser psicólogo, não, agora eu vou ser importante, então eu vou estudar. E como eu já era um jovem professor, eu pensei, nossa, eu achei que eu sabia alguma coisa, né, de anatomia, um pouquinho que eu sabia e tal. Nossa, mas agora diante da matéria mesmo, ixi, agora o bicho ficou feio, né, o bicho vai pegar. Aí ali foi o segundo chamado, assim, Ariel, se tu quer estudar, tem que estudar sério mesmo. Uhum. Tem que estudar, assim, profundamente. Não é só pegar um livro e tal, não é só se informar, até porque a faculdade exigia, pronto. Sim. Esse foi o segundo chamado, Rafa. Mas foi nesse segundo chamado que eu me encaminhei para o terceiro. O segundo chamado foi esse puxão de orelha, tipo assim, e aí? Vamos estudar sério? Tá. Aí o terceiro veio exatamente onde você falou. Eu já, professor de canto, psicólogo, de fisiologia, eu entrei em parafuso para comigo, o jovem professor, de, cara, eu acho melhor eu nem falar então em fisiologia em aula, porque eu vi que o buraco é muito mais embaixo. Não basta eu dizer que só, pulmão, tem muito mais coisa. Aí eu fiquei meio assim. Nesse meio tempo, rolou aquilo de eu parei de cantar baile, fui cantar em banda de rock, até por uma opção de vida, assim, cansei de baile, já me formei agora na faculdade, agora eu vou começar a trabalhar como psicólogo, agora eu só vou cantar o que eu gosto, que é rock. Aí o que aconteceu? Nas bandas de rock, o repertório, né, começou a provocar, deu... Ai, exatamente, deu... Ih, rapaz, agora o bicho tá pegando... E aí, como eu já tava, né, empolgado com a ideia de não, é isso aí, tem que levar a sério, tem que estudar por dentro, não sei o quê, aí pronto, os drives ganharam uma nova significação pra mim. Que na época eu confesso, cara, eu nem sabia que o nome era drive, eu era esse negocinho que a gente faz, esse rasgadinho, pronto. E aí eu ficava boladão, né, eu ficava, caramba, bom, agora eu já sei que alguma coisa acontece lá dentro, não tem pra onde correr, eu não sei o que é, mas acontece. Aí esse foi o terceiro chamado. Foi o terceiro chamado assim, e aí, tu não vai, então se tu gosta tanto, tu curte isso e tu quer poder ajudar as pessoas também a entender, tu não acha que tu deve entrar nesse negócio de vez? Aí foi o tchan, eu falei, quer saber, cara,
é isso. Aí eu comecei a me debruçar. Aí esse terceiro chamado, Rafa, foi o chamado de vou estudar fisiologia com todo o suporte que nós temos mundo afora, Claro. através das pesquisas agora mais focadas para voz, né? Porque lembra, o segundo chamado foi fisiologia e anatomia geral do ser humano. Aí eu comecei a adentrar para valer nessa coisa da fisiologia para a voz. E com essa paixão pelos drives, pelos efeitos, e cá entre nós, vamos falar do ponto de vista de pesquisadores, Rafa, era um nicho de pesquisa. Era ali uma lacuna. Eu falei, peraí, cara, é isso aí, vamos estudar isso aí. Exatamente. Né? Juntar a fome com a vontade de comer, vamos falar assim. Aí, pronto, o terceiro chamado, ele então é dividido nessas duas partes. É o eu cantando e as coisas me provocando, e peraí, o pessoal tá pesquisando o mundo afora, cara, a voz tá ficando um troço sério, a vocologia e tal, opa, vamos juntar a fome com a vontade de comer. E aí eu entrei. Aí começaram os processos, né? Criar é forma de dizer, né? Fazer as hipóteses, criar os protocolos de pesquisa, ir para laboratório, vamos colocar assim. Exatamente. E aí você usou o teu know-how de matérias, né, que a gente faz na universidade que ajudam a gente a elaborar hipóteses, teses, e aí Perfeito. Você usou todo o know-how, né? Perfeitamente. Eu vou colocar aqui uma pergunta que a gente já vai se adentrar mais lá, mas o Ricardo Castelo está falando assim, ó, como lidar com o psicológico afetando o nosso modo cantor durante esse período de isolamento para sentir-se motivado, não se auto-sabotar, etc. Ou seja, como não ficar maluco? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Dado o momento que estamos vivendo, e a gente pode, Rafa, né? Vamos puxar, inclusive, a pergunta para outros momentos de não pandemia, porque, afinal de contas, nós cantores sabemos bem que o psicológico pode nos ajudar muito e pode nos atrapalhar muito. Isso vale para os drives também, senhoras e senhores. Então, vamos fazer uma elucubração aqui. Uma das teses que a gente busca trabalhar quando o assunto é uma pessoa humana, aquele ditado, né? Os direitos da pessoa humana, não da pessoa o quê, pô? Então, quando a gente pensa nesse contexto, Rafa, uma pessoa humana que vai ser submetida a um processo, vamos lá, palco, ou eu vou chamar de submetida a uma situação estressante, seja o nível de estresse. O palco é estressante, o ensaio é estressante, uma pandemia, isolamento é estressante, então um sujeito que é colocado numa situação de estresse, ele vai, sem querer querendo, né, sofrer o que essa pergunta, inclusive, quer dizer. Ele vai sofrer algumas alterações no modo como se lança para as realizações. E aí, uma das teses que a gente trabalha bastante, pelo menos assim, para ser uma ferramenta de escape. Não é para resolver a vida do sujeito, é para ela sobreviver e depois ir atrás de outras coisas, né? É uma ferramenta que é usada muito, inclusive na arte de modo geral, e sobretudo na arte cênica, que é, olha que simples, papéis. Papéis. É a gente entrar no jogo dos papéis, e agora eu vou puxar já diretamente para a técnica vocal até. Já que nós somos cantores, já que nós somos personas enquanto cantores, ou podemos ser, né? Podemos ser personas, essa é uma das estratégias usadas pelos atores, usadas para poder, literalmente, vou me repetir, nem que seja só naquele momento que a sofrência está pegando, entra no papel e sobreviva e depois vai atrás das ferramentas mais adequadas, né, para poder, obviamente, se desenvolver profissionalmente. Ariel está dizendo que é meio que pra gente fingir? É isso mesmo. Porque, na verdade, por mais que o cantor seja o mais folk e original que ele seja, nós todos, mesmo sendo muito naturais, a gente faz um papel de si próprio também ao cantar. Pronto. Por mais que eu não seja mega... Se o meu personagem no palco, ele não é mega teatral, como alguns são bem legais, eu adoro essa coisa do mega teatral... e tem bandas, não só de rock, mas fantásticas que fazem, né, todo o mise-en-scène, você entra no... se você for ver, por exemplo, o Iron Maiden, né, é um mise-en-scène fantástico, né, cara? Uma peça de teatro. É uma peça de teatro. É uma peça de teatro. Mas mesmo o cara que é o mais folk, original e etc., ele está dentro de um papel de si próprio.
né? Porque, na verdade, não é que você está fingindo, a outro está sendo servida, né? Perfeitamente. Rafa, tem não vou dizer que é ditado, né? Porque senão puxa para Claro. outra conotação, mas tem uma fala na psicologia, de modo geral, claro que tem várias linhas de psicologia, né? Então, de modo geral, na psicologia, tem uma fala que é a seguinte: nós, para não, inclusive, entrarmos em complicações psicológicas mais sérias, vamos apelidar aqui de loucura, de pirar o cabeção. Olha que doido isso. Nós precisamos, e o nosso cérebro veio equipado para isso, nós precisamos nos esforçar psicologicamente para sermos nós mesmos todo dia. Incrível. Se nós não conseguimos, digamos que nós não sejamos bem-sucedidos nesse processo, e que pode ser, né, de origem orgânica, de origem mais sociológica, enfim, se nós não formos bem-sucedidos, daí se instala, eu vou botar entre aspas, a loucura, daí se instala a complicação. Ou seja, sim, nós precisamos ser todo dia nós mesmos, mesmo sem consciência, nós somos todo dia nós mesmos. Exatamente. Nosso cérebro foi montado assim. E só para terminar essa coisa da questão artística, a questão artística, ela não é uma regra, porque vários artistas se expressam de maneiras diferentes, com personagens, múltiplos personagens, ou com a cena de si próprio, né? Essa cena de si próprio. Isso é um papo... Pessoal, papo de louco, de nerd. Muito obrigado por vocês estarem aqui, mas nós vamos afundar o negócio ainda. Ó, quem não curtiu... Estamos em 35, vamos chegar em 45 curtidas aí. Quem não assinou o canal, assine o canal. Ariel, se eu estou ouvindo um drive, um efeito vocal, e eu não sei fazer nada, e quero cantar, eu não sei nem o nome do esquema vocal, nada. O que é que eu faço? Eu sou um iniciante. O que é que você diz, além de estudar com o professor Ariel, mas o que eu posso fazer? Eu posso mimetizar? Como é que eu faço? Muito bom. Essa é uma pergunta extremamente justa, porque no final das contas é bem isso, né, Rafa? A gente tem que ofertar para as pessoas do mundo real que vão cantar e querem cantar, e que elas não necessariamente vão ter sempre os mesmos acessos do ponto de vista, né, de professor A, professor B, professor C. A gente tem que ofertar para essas pessoas. Por isso que eu digo que é uma pergunta muito justa. Buenas. Eu próprio, vou puxar o braço do meu assado, eu próprio, quando alguém vem estudar esse assunto, executar, eu próprio penso dessa maneira, não importa agora o nome do esquema, o nome do drive, não importa, a pessoa primeiro tem que acessar e a partir daí a gente vai higienizar. Então eu vou partir desse pressuposto aqui também. Uma das primeiras coisas que a gente faz pensando em dar segurança, leia-se. Claro, gente, que eu não estou falando especificamente para o Rafa, né, galera? O Rafa sabe disso tudo. Estou falando para a nossa audiência. Claro, claro. Pensando, né, preciso dar segurança para esse sujeito, para enquanto isso, ele ter tempo aí de se desenvolver, de aprender mais e tudo mais, sem se machucar. Primeira coisa, no mundo dos drives, e que sim se enquadram, né, naquilo que a gente chama de efeitos, ornamentos e tal, é controlar a tal pressão. A gente chama de pressão psicoacústica, mas intensidade, volume, é isso. É controlar a pressão da voz. E como materializar a pressão da voz, a não ser por softwares. Gravei no microfone, opa, apareceu mais, apareceu menos. Como eu vou fazer isso de modo que não dependa nem do ouvido do professor, só exclusivamente, e nem só do ouvido imediato aqui no ambiente do próprio cantor. Porque isso é uma matemática interessante, aquela história. Eu faço aula com o Rafa. O Rafa é de uma orientação teórico-metodológica que trabalha com controle de voz. Então ele vai me orientar para essa direção. Mas eu tenho um amigo que é professor de canto, e mesmo eu fazendo aula com o Rafa, e o outro amigo, quando eu mostro para ele o que eu treinei com o Rafa, o outro amigo diz... e esse amigo pertence a uma escola de canto que é mais... vozeirão. Aí o outro diz, não, cara, tu precisa projetar mais. Pronto, então tem vários elementos aí a serem considerados. Por essa razão é que a gente passou a usar, não tô com ele aqui agora, mas vocês já devem ter visto, gente. Tu tens aí, Rafa, aquele fone, pronto, aí, ó, ali, ó.
É isso. Isso, gente, é um fone de controle. É só isso que ele faz. É um fone que ele oferta para o usuário. Nossa, que palavra, parece eu fazendo propaganda do Polishop, né? Oferta para o usuário, entendeu? E na medida em que o cantor ali, ó, começou a produzir a voz, por exemplo, Rafa riu agora, aí ele tem um retorno imediato, acusticamente, né? Sem uma eletrificação. E aí o Rafa cantor tem aquele controle assim, ops, não posso me passar daqui. Até porque o me passar daqui, gente, entenderam? Rola um excesso de pressão de volume e o cérebro começa a dizer, né, ô Rafa, olha, tu tá te passando, cara, começou já até a doer o ouvido. Sim. Então esse tipo de equipamento que foi originalmente desenvolvido na Filadélfia, nos Estados Unidos, por engenheiros de áudio e tal, esse equipamento foi trazido para o Brasil nessa época e depois a gente desenvolveu vários protótipos aqui e hoje nós temos produtos nacionais. Esse, né? Por incrível que parível, eu trouxe dos Estados Unidos. Esse não é nenhum dos fabricantes nacionais. Esse ainda Esse teu é o Hearphone, exatamente. Esse é o original. Esse é o original feito... Eu tô sem óculos. Esse é o Hearphone. É o Hearphone. Esse é o original. Esse eu trouxe dos Estados Unidos. Perfeito. E aí, Rafa, sim, o resumo da ópera é esse, tá? A primeira coisa... O resumo da ópera é forma de dizer também, né? A primeira coisa que a gente tem que prestar uma atenção, assim, vou botar o sujeito num lugar de segurança. Pra nesse meio tempo a gente vai conversando e tal. Botar ele aí. Porque assim, nós sabemos, reduz a pressão, intensidade, né, vamos chamar assim, a pressão, e ao reduzir a pressão, a musculatura ganha uma outra condição de trabalho, uma vez que está recebendo pressão subglótica, né, ar e tal. Então, assim, é colocar os equipamentos desse sujeito num lugar onde a movimentação, o controle começa a ficar mais beneficiado. Então, digamos que isso é só um primeiro momento. Sim. Segundo, claro, a gente tem que dar acesso a essa pessoa ao efeito. Óbvio que nós vamos fazer sim, num primeiro momento, uma experimentação por mimetismo, por espelhamento neuronal, por verificação literal. Faz pra mim, deixa eu ouvir, peraí. Faz o que vier primeiro, né? Faz o que vier, exatamente, faz o que você consegue aí, deixa eu ver. Exato. Então a gente vai dar uma regulada, vamos chamar de nisso que o sujeito fez. Ele veio e fez alguma coisa, a gente regula, põe uma pressãozinha, trabalha aquelas coisas, Rafa, que, né, professor de canto tem que estar careca de saber, regula o conjunto de pressões que um cantor tem que controlar. Apoio, articulação, controla isso. Coloca no prumo, coloca o sujeito no prumo, tá legal, agora tá bacana. Não importa ainda o nome da coisa, não importa... Avança, inclusive, se esse nosso primeiro exemplo é um cara que consegue já fazer alguma coisa, avança já para a aplicação disso. Ok, vamos treinar aplicando. Quais músicas que tu gosta de usar isso? Beleza. Bota o cara no mundo do drive. No mundo do drive. E no mundo da segurança. Eu tô adorando. Por mim, a gente fica até terça-feira que vem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a primeira ferramenta? É um fry? O que você... Por exemplo, eu sou 100% iniciante. O que é que você... Claro que cada um tem as suas idiosincrasias. Eu costumo falar que nós brasileiros temos as nossas idiosincrasias. Ótimo. Extremamente adequado. As idiosincrasias. Mas o que você daria? O que você faria Perfeito. E partiria daqui para poder montar um processo de esquema? Muito bom. Essa tua pergunta, só para o pessoal, tem galera que acho que nunca te viu fazer, então acho que é legal você dar os exemplos brincando. Ok, perfeito. Então, Rafa, essa tua pergunta, e aí eu vou para os exemplos, ela exatamente remete ali o que eu ia brincar dizendo, num terceiro momento, que não era nem o terceiro momento, né? Era no nosso segundo exemplo, o primeiro aluno conseguiu, e o segundo não conseguiu, ou seja, a gente tem que apresentar acessos para ele. Muito bem. De modo muito resumido, só deixa eu apresentar para as pessoas a ideia de modo geral. Hoje nós temos trabalhado muito com a ideia de memórias de acesso, que se a gente parar para pensar em várias outras frentes aí de atuação, no esporte, enfim, em muitos lugares, é isso, a gente acessa o fenômeno e depois começa a lapidar a técnica. No mundo dos drives não é diferente, né? A gente se inspirou e deu ciência, não sei o quê,
E já que tu falou do Fry, o próprio Fry, na história dos drives, é uma memória de acesso. Então, o Vocal Fry é uma memória de acesso. É uma das possibilidades. Aqui eu acho que cabe eu dizer algumas características dos drives e aí eu apresento algumas memórias para as pessoas fazerem com a gente, Rafa. Legal. No mundo dos drives, a gente pensa pelo menos, e claro que eu sou suspeito em tudo que eu tô dizendo, tá, gente? Mas, né, tô aqui pra ser suspeito. Aqui nós não temos outro partido a não ser Ariel Coelho. Estamos no partido. É um debate presidencial que só tô eu, né? É um debate que aqui a gente não aceita a oposição. É um monólogo. É um monólogo, é a oposição. Eu faço a pergunta, eu concordo com você e eu bato palma. Depois a gente acerta aquele 10% lá, tá tudo certo. Aquele 10%, vai. É muito pouco, né? Rafa, a gente pensa pelo menos em 3 coisas. Vamos pensar assim, 3 coisas, eu vou chamar de conceitos, mas eu já vou mostrar o conceito materializado. Isso. Nós dizemos, olha, no mundo dos drives ocorre ou crepitação, coisas durinhas, crepitação, ou sibilação, esse... E aí já começamos a pensar, né? Então eles podem se misturar. Graus de preponderância. Gente, assim como a gente fala na técnica vocal, põe mais peito, tá? Agora não, agora equilibra os dois. Agora vamos pra mim. A gente vai, ou seja, as lógicas estão sempre presentes. Isso. Então, crepitância, sibilância. E a terceira é trepidação. Trepidação de estruturas. Então, nós temos crepitância e sibilância quando a gente está falando de drives feitos na glote, na prega vocal, gente. A gente vai ajeitando ali e provoca, então, esses ruídos. E quando a gente fala de trepidação, a gente está se referindo a não quebrou o som lá na laringe, passou o sonzinho, mas em cima, como a gente tem, né, prega vestibular, palato, não sei mais o que. Se o ar passa lá, dependendo da posição que a gente faça, e trepidar a estrutura, a gente vai dizer que, opa, isso também é um tipo de drive. Então, materializando os conceitos, isso é crepitação. O fry, já que tu falou, o fry é uma crepitação. O creak voice, oi, Rafa, essa voz preguiçosa. É o creak, isso também é um exemplo, né, de crepitação. O karjirá, lá dos mongóis, de outras culturas também, né? Crepitação. Drives mais aplicados assim no mundo pop, rock, etc. Sei lá, o cara tá... Eu tô cantando, eu gosto de cantar, essa apertadinha... Neste exemplo que eu estou dando é um composto aí de crepitação. Sibilação. Pensa que eu vou estar com a minha prega vocal mais magrela, né? Mais magrela, mais molinha, mais passiva, mais enfim, né? Os nomes a gente vai trabalhando. Não briguem por nomes, pessoal. Isso, deixa os nomes aí, exatamente. Deixa os nomes. Okay. Deixa eu e o Ariel, a gente brigar, que a gente se entende, a gente se ama, na cama. Não, na cama não, vai. Essa parte. Essa parte, mas é isso que o Rafa falou. É isso que o Rafa falou. É claro que a gente usa nomes, porque a gente quer organizar e tal, mas é isso, o que importa, gente, é o sujeito que quer conseguir fazer o sonzinho e pronto. Então ignorem o nome sibilância, lembrem aí que é só um apelido para isso. Por exemplo, a Eliana de Lima fala assim, aquele efeito, eu não vou falar porque eu já sei porque eu escuto suas palestras, aquele efeito da Elza Soares, que a Elza faz. Ótimo, muito bem. Então temos aí, aproveitando a tua deixa, temos um exemplo do que seria uma trepidação de estruturas, nesse caso de pregas vestibulares. Oh yeah! Muito usado, blues, divas, sambistas usam isso. What a wonderful world. Isso, Louis Armstrong, grande exemplo, exato. Então, isso é um bom exemplo de trepidação, estruturas supraglóticas. Supraglóticas. Supraglótico. Tá. Isso, supraglótico, é verdade, faltou dizer.
Estrutura, trepidação, senhoras e senhores, tem a ver com o que está acima da chamada glote. Pensa na prega vocal, o que está para cima da prega, que por acaso mexeu, porque a gente, né, fez uma posição ali dentro, e aí a gente vai dizer, opa, trepidou. Então, trepidação é quase sinônimo literal de coisas supraglóticas. E aí, Ariel, entram as estruturas que são plásticas, né, que seria o palato mole, a úvula entraria também como um sistema. A úvula entraria também. E as pregas vestibulares, as falsas, né, consideradas já imediatamente supraglóticas. Sim. Tá? Então, veja só, já que a gente falou de fisiologia, só para aqueles que estão aqui, que têm esse interesse, né, de talvez de fisiologizar um pouquinho mais, mas sem adentrar demais. Lembremos, senhoras e senhores, quando a gente fala de estruturas supraglóticas como sendo participantes de drives, de ajustamentos de drives vocais, são essas que o Rafa falou. Úvula, o tal sininho. Como é que a gente faz isso? A gente baixa ele, exatamente, baixa ele rumo à base da língua. É quando a gente ronca. Eu não ronco, jamais ronquei. Então eu não sei o que é, né? Exato, eu não sei o que é isso. Muito bem. Dizem, gente, dizem que o meu ronco é um negócio assustador. A palavra para definir é assustador, o meu ronco. Então eu vou estar usando a úvula. Pronto, exatamente. E aí, apenas para fisiologizar, a diferença é que um ronco tradicional, né, a gente puxa. E o drive, a gente vai expelir. E a gente vai ligar a glote. É o Kiko do Chaves. Tá? Aí temos o palato mole que falou, palato mole e úvula. Nós temos a epiglote. Lembremos, senhoras e senhores, lá quando a língua vai terminar já entrando para laringe, vai ter a epiglote, que é aquela válvulazinha que quando a gente engole, ela fecha a laringe, né? Porque senão o alimento cairia para o pulmão e a gente... que é isso que acontece, inclusive, quando a gente tosse, né? Se afoga, quer dizer. Buenas, então, quando a gente treina, e a gente consegue puxar essa estrutura para trás, literalmente rumo ao caninho da laringe, a gente consegue colocar uma estrutura, deixar ela numa estruturação específica, que ao passar o ar aqui e a gente manter a estrutura, claro que tem que treinar e tem que dessensibilizar, né, para usar. Mas o som fica assim, ó. Aqui eu tô forçando a situação. E aplicado, eu colocaria a glote a funcionar junto. Sonoramente é primo irmão dos drives supraglóticos, vai de prega vestibular. Por isso, inclusive, a gente vai dizer que é um drive exótico, esse tipo de exótico. Não precisa, tu pode usar a prega vestibular e tá tudo bem. Nossa, ficou muito mais fácil, afrouxou as coisas ali. Então, entram a própria, então, essa cartilagem, a epiglote e as pregas vestibulares. Então, para quem gosta de fisiologia, como é que a gente faz a aproximação da prega vestibular, a chamada medialização de prega vestibular para o ar passar ali e mobilizar? A gente faz, vou fazer uns cruzamentos aqui de informação, Rafa, e tu traduz. Claro. A gente sobe a base da laringe atrás. Peraí, tá dizendo que tem que subir a laringe atrás? Como assim? Como é que eu vou sentir isso? É como se estivesse engolindo. É como se... Não, é na direção. É bem assim. Tu engole é ótimo, né? Tu engole. Ao fazer isso, nós sabemos. Os músculos interaritenoides oblíquos vão contrair, vão puxar a prega epiglótica, porque tu tá dando um comando cognitivo de vou deglutir. E aí a gente sabe que na deglutição sobe a base e fecha a úvula. Claro. A úvula. A epiglote. Isso. Epiglote. Então, ao fazer esse comando, e aí vai na direção e para. Obviamente não pode concluir a missão, a gente diz, tem que parar ali. Sim. Ao fazer isso, então, contrair os músculos, os interaritenoides oblíquos, as pregas ali epiglóticas, o músculo tírio epiglótico, e tudo isso faz esse abraçamento longitudinal lateral à prega vestibular, e aí ela acaba medializando. Aí a gente, obviamente, desenvolve a habilidade de parar ali naquela situação e deixar o ar ir embora. E a estrutura... Então esse é um exemplo de drive supraglótico também. E entraria nessa conta, Rafa, mas isso eu diria é relativamente novo. Estou falando aí de 5, 6 anos, a gente está se batendo nessas pesquisas, que é as
as corniculadas. Ali as estruturas cartilaginhas corniculadas. Mas que no fundo, pensando em músculos, vai dar na mesma. A gente vai contrair os músculos interaritenoides oblíquos para aproximar lá os ápices das aritenoides, aproximar. Só que a gente não vai travar o processo. Travar, eu digo, trancar bonitinho, não o processo vocal, tá, gente? Para quem entende de fisiologia, não é o processo vocal. É ali essa parte mais de cima, os ápices das aritenoides, então as corniculadas, cuneiformes e tal. A gente não vai segurar, a gente vai aproximar e deixar meio frouxo. Elas oscilam e, se quiser pensar bem a grosso modo, elas friccionam. Então a gente tem chamado, simplesmente assim para brincar com os amigos e com os professores, é um drive corniculado. Né? O nome é um apelido, brincando, só para brincar. Um drive corniculado. Flutuante. Flutuante. Tá? Buenas. E pra gente fazer a tarefa de casa, e quando a gente fala drive glótico, senhoras e senhores, a gente está falando de drives provocados na prega vocal, e quem participa do ajustamento fino, além da própria prega vocal em si, que, né, vocês bem sabem, a gente vai treinando técnica vocal para controlar os níveis de massa da prega vocal. Hora tá mais firme, hora tá mais frouxinho, hora tem mais adução, hora tem menos adução, a gente vai treinando essas coisas todas. Muito bem. E aí a gente diz que para ajustar, para além da prega vocal, para ajustar a glote, a gente vai ter, vocês sabem lá, tem o TA, tem o CT lá na frente. Lá na parte posterior vai ter os músculos cricoaritenoide lateral fechando o processo vocal, hora mais, hora menos, depende do comando cognitivo e do treino. Vai ter os interaritenoides oblíquos e o transverso trancando as bases das aritenoides. Então esses músculos que fazem parte dessa configuração glótica, eles participam desse ajuste fino dos níveis de crepitância e de sibilância. Eles são os caras que participam. Agora é claro, senhoras e senhores, que falar assim em fisiologia e tal é bonito, mas a pergunta que o Rafa é fantástica. Tá, e aí, como é que a gente passa pro nosso amigo? Não, agora tu vai fazer um drive de corniculado, então tu vai contrair pregaria epiglótica. Cara, eu só quero fazer o drive, tu pode me passar um modelo, um acesso? Muito bem. Então, esse é o grande desafio, na verdade, Rafa. Claro. É fazer os acessos, e depois do acesso fazer as higienizações, claro. A Eliana fala assim, quais as referências básicas para conhecermos melhor sobre fisiologia e entender melhor no processo da voz na prática do canto? Ela quer umas referências para você passar para ela aqui, Claro. Bom, são muitas referências, Rafa sabe muito bem disso, são muitos autores bons, muitos livros fantásticos, livros, artigos, etc e tal, é uma infinidade. Aqui no Brasil nós temos ótimos autores que trabalham com isso, então eu vou dizer alguns que eu lembro agora. Rafa, por favor, me ajuda, inclusive, se eu deixar alguém fora ou, né, deixar de citar alguém. Claro, não podemos deixar de falar da doutora Mara Belal com todos os seus trabalhos, né, é o pessoal do SEV, mas pensa que a doutora Mara Belal encabeça, tem muitas obras falando sobre isso. Doutora Silvia Pinho, né, são duas grandes fonoaudiólogas, além de outras grandes, tá, gente? Só para ninguém se sentir, falou só das duas. Então as duas são muito representativas. Aí a gente pode pensar imediatamente nos próprios otorrinolaringologistas, Dr. Gustavo Korn, Dr. Luciano Neves, Dr. Reinaldo Yazaki, aí os mais velhos, Paulo Domingos, Paulo Mendes, isso aí, assim, as primeiras escolas, exatamente, que são, né, são os nossos iranos. Sim. Isso, então assim, gente... Flávio Sakai, que é um grande otorrino. É isso, então assim, nós temos, sim, grandes autores, escritores, otorrinos, fonos no Brasil, tá, e não é muito difícil, então, encontrar esses materiais. Aí uma outra coisa que eu ia dizer para quem gosta de estudar fisiologia e quer outras fontes também, até para poder cruzar tudo isso. Gente, assinem a newsletter da The Voice Foundation, por exemplo. Dentre outras instituições, né, Rafa? Eu tô falando da The Voice porque eu lembrei, mas, Pava, o IVA, vocês permitem assinar? Não, é só a gente tem, inclusive, tem no blog algumas coisas que são legais do IVA. É isso, né? No blog, então, usando isso como exemplo. Perfeito, tá? Então, gente, usando isso como exemplo, tem as instituições de ensino, os grupos que disponibilizam, tem muito material bom. Então, eu sugeriria isso. Pega bons materiais aqui no Brasil, doutora Silvia Pinho, doutora Mara Belal, os otorrinos que a gente falou, dentre outros fonos. Pega
artigos, procura revistas científicas de otorrinolaringologia, de fonoaudiologia, laringologia, vocologia, nacionais e internacionais. Procurem pelos grupos de formação, o IVA é um bom exemplo. Sim. Lá eles têm portas abertas, Claro. eu queria estudar, pai e tal. Então, essa é a minha sugestão. O próprio doutor Ingo Titze, que você conhece bem, ele já teve também com a gente. Então, é isso mesmo. Aqui, ó, o Jason tá colocando. Jason, eu te conheço, Jason. Você já fez aula comigo. Aquele filme? Não é o Jason, é o Jason. Já fez aula comigo, meu queridão. Lembro de você há muitos anos atrás. A minha memória, ela é terrível. Prazer ter você aqui, Jason. Obrigado, viu? Ele tá resumindo aqui tudo para nós. O Davi Samuel fala assim, o Joe Cocker usava isso nos drives de suas músicas. Que tipo de drive, que acesso que o Joe Cocker usa? Muito bom. O Joe Cocker, ele faz um drive, é ótimo, né, cara? Nas músicas dele a gente consegue identificar, pensando na teoria de drives e tal, que a gente está usando. Ele faz drives, são glóticos. Preponderantemente, porque eu já vi situações de ele fazendo superglótico também. Mas preponderantemente, né, ao longo da obra, é glótico e a gente vai dizer que é um snare voice. O nome é ok, o nome é um apelido, tá, gente? É um snare voice e que é um drive mais cavernoso. One take my heart é mais cavernosinho. Vamos brincar com a ideia? Se fosse menos cavernosinho, é só um apelido também, ficaria One take my heart, mais molinho. Ele é mais maçudão. Até porque todo cantor, gente, quer combinar o drive, em tese, ele quer combinar o drive barra efeito, a voz não sujinha. Ele quer fazer, entende o que eu dizer, né, Rafa? Ele quer fazer sentido, ele quer manter uma certa homogeneidade. Claro. Se o cara canta, eu canto desse jeito, muito provavelmente meus drives vão ser robustos. É muito difícil, não é que é difícil, não é comum o cara, eu canto desse jeito e de repente eu drivei assim e agora eu voltei. Rola uma incoerência, vamos Perfeito. dizer assim. Mas pode. Ele canta no mesmo, eu entendi o que você falou, ele canta no mesmo gradiente da voz cantada. A ideia de gradiente perfeito. E do escopo ali de quanto o drive sai, né? Perfeitamente. É a história do cara cantando se a vida começasse agora, né? Para colocar um drive nesse padrão, né? E isso tem que fazer sentido aí, exatamente. É isso aí. Isso é uma loucura, né, cara? A Mirta fala o seguinte, ó. A Mirta fala assim, ó. Deixa eu colocar aqui pra gente. No entanto, resumindo, é necessário conhecer muito sobre fisiologia vocal para ter resultados a curto prazo, ou seja, conhecer o nosso instrumento. Acho que ela está perguntando se... Eu não entendi muito bem, Mirta, mas assim, se eu preciso ler toneladas de livro ou o conhecimento do meu instrumento é mais... Como é que é essa tabela aí? Né? É uma ótima pergunta. Tá, então vamos responder de duas maneiras, tá, gente? Pensando no cantor ali, no usuário, tá? No cantor. Depois vamos pensar no professor. Vamos aproveitar que nós temos professores amigos aqui com a gente. Ó, o cantor. O cantor não precisa ler toneladas de fisiologia para poder aprender a fazer. Ele nem vai ler, porque cantor não tem... Exatamente. Cantor... Exato. Né? E sem contar, Rafa, que muitas pessoas que até estavam começando a se aventurar e fazer, começam a ler fisiologia, e aí vem aqueles alertas nos estudos de fisiologia, cuidado com a prega vocal. Aí o cara começa a ficar, caraca, eu não vou nem mais fazer, cara, porque tá doido. Então tem esse aspecto também. E, só que tem um detalhe, a pessoa, para seguir um outro caminho, que é o caminho mais, né, mais imediato, sem mediação, mais imediato, ele tem que ter, vamos brincar? Ele tem que ter sorte, sorte não se machucar, ou, ficando mais profissional, ou ele, de modo geral, ter uma propriocepção bem desenvolvida, de modo que ele possa usar isso a favor dele, né? Ops, não é por aqui não, calma, peraí, vamos de novo. Por aqui tá indo. Então tem que ter uma propriocepção bem interessantemente desenvolvida, ou, preferencialmente, que ele tenha um professor, um profissional que possa lhe auxiliar, mesmo ele não sabendo de fisiologia, mas o profissional sabe, puxa mais para cá,
segura aqui, bota pra lá, bota a criptância, tira a criptância, vai pra sibilância, vem pra cá. Aí funciona bem. Então agora a segunda fala é essa. O profissional é que tem a obrigação, teoricamente, de saber o que está fazendo com base na mecânica. Por quê? Porque ele tem que manipular o fenômeno do outro, né? Com o outro. Então a obrigação, no fundo, senhoras e senhores, é do profissional. A obrigação, assim, se fosse, né, oficializar, a obrigação é do profissional. O usuário, só se ele quiser, entendeu? Ele quer falar sobre fisiologia, se ele quer ficar consciente. Essa mesma, a Glaucia comenta aqui, mas para que serve mesmo a fisiologia e tal? A fisiologia serve para quem é o profissional que está aplicando, ela é tudo, né? Porque não adianta eu falar sobre futebol e só sei sobre basquete, não adianta. Né? Então você vai atrás e tal. Agora, para quem está recebendo o receptor, é mais assim, é a competência de quem está passando para ele. A fisiologia, eu vejo aí a importância. Me corrige se eu estou... Não é nem corrige não, Rafa, é complementar, né? Ó, existe sim a possibilidade do seguinte, o usuário, vamos pensar sempre nisso, o receptor. Se o receptor, ele, a depender, vai lá, gente, do estilo de aprendizagem dele, do perfil de aprendizagem dele, ele é um cara sinestésico, ele é um cara isso, ele é um cara aquilo e tal. Tem gente que funciona muito bem, eu já peguei um monte que funciona depois da explicação fisiológica, daí a pessoa fica ali matutando, e ela vai. Aí eu fico olhando assim. Incrível, que bicho doido, cara. Que bicho doidinho. Então, brincando com a ideia. Tem gente que funciona assim, galera, com a instrução. Porque lembremos, conhecimento junto com a sensação forma uma unidade aí de comando cognitivo. Então, na prática, se o sujeito aprendeu, estudou e foi treinado para mexa na sua... abre a ponta da aritenoide para provocar crepitância. Isso faz sentido no cérebro dele, porque ele foi treinado para isso. O resultado é esse, ó. Fechada a ponta e abertinha a ponta. Então, depois que o sujeito foi treinado, faz sentido. Agora, realmente, num primeiro momento, Rafa, me ajuda, por favor, não me deixa mentir sozinho. No primeiro momento, se o sujeito não tem familiaridade com fisiologia, assim, nenhuma, nada, zero, o professor tentar entrar no fenômeno via conceitos fisiológicos profundos, etc., a chance de dar errado é muito grande, mas é muito, muito, muito grande. Então tem que equalizar bem essa matemática aí, em que momento entrar com fisiologia para ser ferramental, né? Sim. Ó, o De Beneditinho, ele fala, e aqueles drives do Beto Bruno do ex-Cachorro Grande? Você lembra do Cachorro Grande do Sul? Uma banda brasileira, de rock. O Cachorro, mas não é o primeiro vocal? Pode ser. Não me lembro os nomes. Não, eu tô confundido com o Tequila Baby, nada a ver. O Cachorro Grande, eu não lembro do nome do vocal. E eu não lembro nem do drive dele, mas vai. Aquela vou te dizer! Se eu não me engano, é uma coisa mesmo assim, não tenho certeza. Pelas minhas lembranças, e sendo muito justo, senhoras e senhores, a gente tem que parar, ouvir direitinho. Tem que ouvir, analisar. Tem que mapear, exato. Claro. Então, assim, mas pelas minhas lembranças, assim, era um drive também glótico. Também glótico. Ali alguma coisa mais crepitante. Tô pensando em crepitância e sibilância só, tá, gente? Entre aquela vez eu vou te dizer... Não, era uma coisa mais forte. Te dizer... Isso é mais firmeza na musculatura. E provavelmente, se for este exemplo que eu estou dando, aproveitando só o exemplo que saiu, seria isso, Rafa, é um exemplo da tal coniculada. Ó. O som é geralmente assim mais estridente, metal. E ele é durinho. São as estruturas ali das cartilagens coniculadas e cuniformes. Aí sai esse som. AC/DC é uma beleza. AC/DC é essa... Eu ia falar agora. É só, né, subir os tons. O que você pode me falar? Pessoal, vamos fazer um parênteses entre dois velhinhos e roqueiros. Qual é a comparação entre os dois vocalistas? O que você vê na questão dos drives, dos acessos? Um era mais bem dotado para fazer. Se bem que os caras eram tudo meio maluco também, né? Dentro do contexto. Mas, assim, Rafa, a diferença crucial é que um era mais louco que o outro, sacanagem. Não, mas a pergunta é muito boa, Rafa, porque
né? É isso que faz a riqueza, na verdade, do mundo dos drives. Assim, qual é a diferença de um e outro fazendo drive? Será que tem uma questão ali fisiológica legal ou não, que eu posso, inclusive, emular e tal? O Brian Johnson, o segundo vocal, né? O Brian Johnson, ele tem um drive mais sibilante. Tá? Eu vou dar uns exemplos. Quando comparado com o Bon Scott, ele trabalhava com mais massa muscular, Rafa, falando pro Rafa agora, mais massa muscular mobilizada, e o drive resultante, para ser coerente com a proposta dele, estética de mais firmeza nas coisas, era um drive glótico mais crepitante, tá? Então, sei lá, quando faz It's a long way to the top, era mais cheguei, brinca assim, If you long rock and roll. O Brian Johnson, até porque fez uma opção, a gente não pode dizer porquê, né? Sei lá, tem que perguntar pra ele. Não, eu vou cantar mais agudo, mais lá pra cima, e Rafa bem sabe que daí muda a configuração fisiológica, a massa vai, né, se perder, né? Exato. E aí, então, ele, embora mantenha a lógica de fazer drives glóticos, até pro espelhamento neuronal, né, eu vou substituir o Bon Scott, tem que ir mais ou menos por aqui, embora eu queira um diferencial. E ele encontrou o diferencial dele, sem querer querendo, ao fazer mais agudos, menos massa mobilizada e mais sibilância. Let it play! Mais mole! Se fosse o Bon Scott, tô brincando com a ideia, gente. Se fosse o Bon Scott cantando Back in Black aqui, ficaria Back in Play! Ficaria mais... Claro, porque ele tem mais massa mobilizada nessa adução. Exatamente. Perfeitamente. Maravilhoso. Tá? Então, ambos glóticos, né? Só para fechar. Ambos glóticos. Mas um mais crepitante e um mais sibilante. Sim. Você aguenta mais uns 5 minutinhos aí ou não? Como é que você tá? Você vai sair pra balada hoje ou não? Não, aqui em Floripa tá fechado. Nós temos muitos filhos. Eu e Ariel temos muitos filhos. Se juntar dá 8, né? Dá 8? Nós vamos montar um timezinho de futebol salão, né? Nós já temos societies juntando as duas famílias, a gente society. O Edson Ferreira fala: ao me aprofundar no estudo da fisiologia, meu desenvolvimento tem sido muito rápido. É muito mais fácil para mim quando eu consigo saber a função das coisas, onde está cada parte. É o que você falou. E eu tenho cantores, cara, que se eu falar, olha, as pregas musicais, o cara dormiu já. Sim, não, sim. O cara dormiu. O perfil do estudante, o cara dormiu. Se eu falar assim, olha, existe a laringe, pega aqui, o cara já tá... O cara tá dormindo. Então... celular na mão, né? O Rafa falando do celular. O cara tá olhando no WhatsApp lá, já foi. Né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tem que encaixar com o perfil do estudante, sem dúvida nenhuma. É isso. Olha, por isso, gente, que a gente está insistindo. A obrigação é do professor. Claro. O professor é que tem que saber de fisiologia e desenvolver as ferramentas necessárias para chegar no outro, mesmo às vezes sem falar de fisiologia. Você vai ter que apresentar o fenômeno. Perfeito. Ó, o Jason fala assim, ó. Bruno Boncini, ex-banda Malta. Puxa, eu não me lembro que eu nem dizer minha avó. E o Mauro Henrique do Oficina G3. Tem como analisar esses dois agora? Bom, o Mauro eu já conheço mais, né? Sim. O Boncini, lembra, ele foi o primeiro vocalista da Malta, ali quando eles saíram desses programas de TV e tal, né? Daí eles... Eu lembro vagamente, assim. Isso, e aí depois a Malta fez, fez um agito para trazer novos vocalistas, enfim, agora tá formada de novo, né? O Boncini era um drive glótico. E o Boncini, ele usava um drive glótico que para nós que gostamos de estudar drives e tal, e conhecemos o histórico de drives que puxam para uma certa direção e puxam para outra certa direção em termos de saúde vocal, o Boncini, ele estava indo para um caminho meio perigoso. Não porque o drive é ruim, é bom, não é isso, gente. É que, na medida em que o Malta, antes do contrato, fazia um show de final de semana, ele tinha tempo de se recuperar e estava tudo bem. Quando eles fecharam um contrato que eles tinham que fazer quase 30 shows por mês, senhoras e senhores, aí o bicho pegou. Então, o drive que o Boncini fazia era um drive bem crepitante e que para nós, pensando em fisiologia, significa assim, gente, o vocalista ele faz um esforço técnico para manter a massa bem mobilizada para poder fazer a crepitância sem perder a base da voz, aquilo que o Rafa estava dizendo de ter coerência na proposta da voz que é firme, então é firme, não posso amolecer. E aí,
Isso você fazendo todos os dias, sem nem sequer ter tempo de recuperar as estruturas, exato, aí a coisa começou a ficar complicada, tá? Mas era um bom drive, vamos dizer assim, era um bom drive do Boncini. E tem uma coisa muito legal, aproveitando que a gente está falando dele, que fica um elogio público aqui ao Boncini. Quando ele cantava na Malta, a gente acaba, obviamente, conhecendo o trabalho dele só na Malta. Depois que ele saiu da Malta, e até antes, ele gravava outras músicas por conta própria, sem drive, usando outras técnicas e outras técnicas. Ele tem uma habilidade vocal muito legal. Então fica o meu elogio ao Boncini. E que, nessa direção, voltando, se o gerenciamento dos shows fosse diferente, não tinha complicação nenhuma no drive que o Boncini fazia, tá? Só que ficou pesado o negócio. Isso, e o Mauro da Oficina? O Mauro Henrique é um belíssimo exemplo de drives vocais, sim, né? E, diga-se de passagem, muito bem controlados. Muito bem controlados. Comparando os dois, só para fazer essa comparação e puxar de novo pro Mauro, o Boncini era mais vozeirudão, era o vocalista aquele que, de vez em quando, o microfone... E isso a gente sabe que no mundo dos drives tem que tomar cuidado. O Mauro já é bem escolado. O Mauro, muito bem escolado. Antes do Oficina G3, lembremos, para quem conhece a história dele sabe, ele cantava em bandas de rock prog, new metal, pegada vocalzeira, Nickelback, essas pegadas assim mais modernosas, e ele já tinha, então, vamos brincar dizendo que é manha, né? Ele já tinha a manha de cantar sempre com o microfone ali como o melhor amigo dele. Isso para nós significa que ele consegue ter um bom controle de pressão. Os drives do Mauro são drives glóticos, isso dá um debate. Nossa. É interessante demais. Isso é um drive glótico, e aqui eu gostaria de chamar a atenção para, senhoras e senhores, não se deve confundir, mas tá tudo certo, lembremos, faz parte. Não se deve confundir a sensação ressonantal que você tem com de onde está vindo a fonte sonora, vamos falar assim. Perfeito. Até porque, pessoal, voz de peito, voz de cabeça não existem. Pronto, e eu trabalho com voz de peito e voz de cabeça. Pronto. A Rafa mandou, isso. A gente opta só por questões pedagógicas clássicas ou não, e aí tem outra discussão, mas essa discussão é um professor de canto que não batem bem, como nós. Mas nós estamos falando de estruturas e vibração dentro do trato que simpateticamente ou simpaticamente em português, né, vão reverberar sensações, né? Sensações. É isso. Isso é fundamental porque, Rafa, veio naturalmente, veio para o mundo dos drives também esse debate, é normal. Também, porque o cara pode chegar para você, mas o meu drive glótico tá me soando aqui. Às vezes o cara não fala isso para você. Isso, exato. Perfeitamente. Sou aqui, ó, quando eu falo... E aí... Perfeito. E aí, por que a gente tá comentando isso, gente, né? Estavam falando do Mauro, falando no bom sentido, né, gente? Estavam falando do drive do Mauro, e aí vocês lembraram de falar isso. Por quê? Porque o Mauro, que é um grande vocalista, sim, e é um grande professor, tá? Só pra avisar, é meu brother, então vou falar de boa, assim, total. Uma vez ele gravou um vídeo, não é nem ele gravou, só um pouquinho. Isso, ele tava fazendo um treinamento, e aí gravaram ele fazendo, e aí eles estavam ali conversando e tudo mais. E aí espalhou-se, no bom sentido da palavra, né? Popularizou-se a ideia de que o drive do Mauro era um drive de úvula, tá? Se popularizou isso. Depois ele próprio já, né, nos workshops dele, ele disse, não, gente, a sensação ressonantal que eu tenho ali e tal, ele próprio já falou, mas enfim, popularizou-se. E aí, volta e meia, as pessoas vêm e me perguntam, né, cara, o drive do Mauro Henrique, tu viu o que ele faz na úvula? Aí, por isso que eu tô resgatando aqui. Aí seria trepidação, então, né? Exatamente isso. A úvula, se fosse a úvula fazendo o drive ou ajuste, primeiro, toda e qualquer técnica vocal que a gente firme melhor a laringe, a Rafa bem sabe disso, e a gente procure um espaço ali de controle entre fonte e filtro, a gente eleva o palato. Ao elevar o palato mole, a úvula vai embora junto. Para ela trepidar, ela tem que descer e bater na base da língua. Então ela é muito exótica. Muito. E na medida em que o cara tá ali, o palato já subiu. Na hora. Até pelo espaço então, também, né? Na hora, exato. Pela conformação do trato, né? Pronto. São sons diferentes que você fez. Ótimo. E aí, Rafa, o debate
bonito foi esse aqui, a pessoa fazendo lá embaixo, na glote, uau! Mas eu sou um cantor, incluindo eu, Ariel. Eu estudei em conservatório, aquela coisa toda. Eu, quando faço isso, ó, uau! Cara, eu sinto o ar ali escorregando, sabe, vindo do palato assim, ó, e indo embora pra frente. E isso poderia me confundir no bom sentido de dizer, cara, o meu drive é feito ali. Não, o drive, a quebra, não é feita ali. É lá na fonte. Na fonte, no caso, né? No caso de um drive glótico, claro. Então é só para ficar isso claro. Voltando, é um drive glótico, é um snare phaser muito bem feito. Ele tem um controle fantástico nos drives que ele faz. E é um belíssimo exemplo para nós brasileiros. E é um puto orgulho, inclusive. Assim, cara, topzão. Eu sempre, quando eu o ouvi pela primeira vez, eu sempre percebi que a questão acústica e de conforto era muito grande. Ó, mas perguntem em espanhol. Vamos falar em espanhol. Flávio Machado está excelente live, Rafa. Pregúntate al professor qual registro vocal é melhor para começar a praticar drives. Ou seja, qual é o registro vocal? Ou passando-lo de drives, você trabalha em... Ele está querendo saber o seguinte. Se tem um registro que se trabalha os drives para começar, como é que é isso? Perfeito. De modo mais fácil, né? Olha, eu diria que depende do drive desejado. Porque como nós estamos falando de um mundo de drives muito grande, vou dar um exemplo. O cara quer este drive, o cara, a moça, enfim, a pessoa quer esse drive aqui, ó. Já entenderam a resposta, né? Se o cara quer esse drive, se a gente começar a codificar, olha, esse drive parece que está mais próximo de um registro mais tchananã, menos massa, não sei o quê. Então, assim, o registro vai ficar, ele vai se adequar ao drive desejado. Perfeito? Então, claro que eu sou muito suspeito, né, Rafa? Eu diria agora da seguinte maneira. Usa cognitivamente a ideia de registro para um primeiro mapa, né? Opa, essa aqui acho que tá mais um registro assim, assado, de cabeça, não sei o que e tal. Mas imediatamente, junto com a ideia de registro, pensa, e aí que eu tô dizendo que eu sou muito suspeito, em crepitância e sibilância. Ou seja, se eu não tiver esse binômio registro de base e crepitância e sibilância para drives glóticos, eu acabo, tá, beleza, eu vou trabalhar o registro de como eu faço agora o sujeito entrar? Aí eu vou querer, sem querer querendo, usar, por exemplo, faça fry. O fry, para começar, o Rafa bem sabe, é uma contração concêntrica muito significativa, diferentemente de um creak voice, e que, nesse registro, o fry vai fazer a prega vocal fazer isso, ó, e fazer... Se acidentalmente, nós não queremos uma pedagogia acidental, mas se acidentalmente o sujeito... olha, eu fui tentar fazer fry... Sim, mas não fez fry, fez outra coisa. Então, só brincando com a ideia, isso que ele fez a partir do registro X, ele começou a buscar sibilância, que é aumentar a ponta... Aí vem o papo da fisiologia que o professor tem que saber para guiar, que é aumentar a ponta da tensão da aritenoide para fazer a prega aproximar, mas se mantendo passiva. E se eu só usar a ideia de, não, vamos no fry, eu posso fazer o sujeito se perder no meio do caminho. É por isso, diga de passagem, que, eu vou brincar com a ideia, é por isso, diga de passagem, que a gente investiu na ideia de ampliar o leque de possibilidades de acesso. Porque antes, Rafa pegou isso, nós só tínhamos o acesso. Drive, faz vocal fry que sai. É isso. Era isso. É isso. Incrível. A gente poderia dizer, bem a grosso modo, que em qualquer registro humano, sei lá, até as coisas mais malucas, o fry é uma coisa extremamente interessante, né? E é o grave do grave, né? E o whistle... Exótica, né? Exótica. E o whistle como sendo também um ajuste muito específico. Em qualquer camada, em quase todas as camadas dos registros tradicionais, eu posso coroar com esquemas. Perfeitamente isso.
Posso fazer uma nota aí e entrar com um esquema e drivear. E também Perfeito. E entrar com algum esquema também. Né? Perfeitamente. Porque a gente pensa no drive só do White Snake ou dessas coisas tradicionais, numa faixa, né? Numa faixa mais onde ele faz. E não, né? Na verdade, né? Perfeitamente. Inclusive o próprio estudo, Rafa deve estar muito ligado nisso, nos estudos dos chamados subharmônicos. Sim. Aí tem os nomes, né? É um estudo, no final das contas, é um estudo de drives nas regiões específicas lá, porque rola uma quebra crepitante que excita umas frequências e tal. Então, assim, o próprio estudo de drives, ele se espalha em pesquisas vocais, pesquisas de pedagogia, com outros nomes. Com outros nomes, literalmente. Subharmônico é uma quebra de frequência, uma crepitação e uma excitação de frequências específicas. Incrível. Então, né? Muito. É interessante. Claro que é suspeito, né? Sou apaixonado. Claro, não, mas é maravilhoso. O Vinícius Rodrigues fala assim, ó, muito boa live, parabéns. Parabéns ao Ariel. Tá. Por onde começo no mundo dos drives? Eu respondo. Ariel Coelho. Pronto. Poxa, que isso. Mas sério. posso responder da seguinte maneira? Sim. Rafa, por onde eu começo? Já que a gente está falando o tempo inteiro de memórias de acesso, começa buscando, tem videozinhos na internet e tal, né? Tudo bem, tem que tomar cuidado no bom sentido da palavra, gente, né? Ai, tem ruim, tem bom, tem que dar sorte em fontes legais, né? Começa onde falem de estratégias de acessar, modelos. Claro que eu sou suspeito, eu tenho um videozinho, só para dar de exemplo, um videozinho lá no Cifra Club, que fala sobre como acessar drives. Aí eu dou 1, 3, 4 exemplos aí de memórias de acesso. Ou seja, só como exemplo, tem que buscar materiais assim, ó, que entreguem um passo a passo para acessar drives. Acessar os drives. Essa é a sugestão que eu daria, para ser de modo mais seguro. Não quer dizer, vamos ser justos, não quer dizer que, não, Ariel, eu segui outro caminho, eu vi um vídeo e eu vi, cara, e eu entendi e eu fiz. Cara, que bom, fantástico. Eu gostaria muito que as pessoas nem precisassem, que a gente se quebrasse trocentos milhões de anos desenvolvendo, entendeu, uma pedagogia específica. Não, eu queria que as pessoas ouvissem e pá! Eu tenho mais umas 2 perguntas, depois eu vou te liberar, senão você vai ter problemas aí em casa. A nomenclatura a nível mundial, como ela anda? Existe uma dos estudiosos, que nem você, nos Estados Unidos, Europa, como que porque no canto tradicional não existe, né? O que o cara chama de belting, cinturão de brilho, nós não usamos no IVA cinturão de brilho, e aí a gente fala mix dominante, head dominante, aí chesty dominante, é uma confusão. A gente tem uma bíblia de nomenclatura, você tem uma bíblia e tal. Como que é na questão dos drives? Porque na pedagogia clássica é muito difícil. O pessoal da academia chama de voz de peito de outras coisas, etc. O pessoal mais clássico chama, né? Como é que é essa universalização? Vai haver ou não? Ou cada um chama de uma coisa? É uma pergunta muito justa. E assim como a gente estava falando ali anteriormente de que veio para o mundo dos drives já algumas coisas que a gente herdou, né, da pedagogia de modo geral, das práticas e dúvidas e questões e elucubrações teóricas, como a gente está falando da ressonância ali, por exemplo, não seria diferente, Rafa. Então, como é tudo ainda muito novo, pensemos pesquisas de drives assim, mais ferrenhas, estamos falando de 2010 para cá, veja, 10 anos. Claro que tem coisas antes, mas é tudo muito isolado, assim, são coisas isoladas e muitas nem são pesquisas, são experimentações mais empíricas e publicizadas. Legal, faz parte da história. Então, é natural também que numa área nova ainda, né, cuja nômica faz parte do processo, ainda também esteja se batendo. Vamos começar pelo nome, drives vocais. É justo nós dizermos que drives vocais é um apelido que se deu aqui no Brasil e na América do Sul, se espalhou, e é um nome que todo mundo já assume, não. É um nome, é só um apelido, né? É só um apelido, cara. Se for traduzir mesmo, nada a ver.
É um apelido. Quando a gente foi Então, fazer a tua palestra na Europa, na Áustria agora, a gente falava de screaming ou outras coisas, porque se falasse ou drives ou overdrives, os caras ficavam assim pra gente. Eu falei, não, não, vem cá. Pode ir. Exatamente. Rafa, então aproveitando a deixa, é bem isso. Há uma tendência, e agora eu já diria, considerando os últimos eventos que eu participei, eu já diria que tá madurinho o nome principal, que tá indo para a ideia de vozes distorcidas. Olha que, né, que simples e bonito, é isso? Vozes distorcidas, vocal distortions. Tá? Então, esse é o nome que, se nós quisermos começar a usar no Brasil oficialmente, é isso aí. Faz um, só que olha a empáfia, né? Faz um vocal distortion aí pra mim. Exatamente, enfim. Vocal distortion. Agora, quanto aos nomes, Rafa, aquela parafernália de nomes, aí nós temos ainda, nossa, um caminho muito longo a percorrer. Muito longo a percorrer. E a nossa defesa, e isso vai longe ainda, nós temos que encontrar, né, com os diferentes estudiosos, e que bom a gente está conseguindo fazer, né, eventos, encontros internacionais online, obviamente. A gente está conseguindo, então, legal. A gente já se adiantou, não vamos esperar passar 100 anos para se juntar. E aí, a problemática está sendo ainda o seguinte: autores, nós temos que encontrar nomes que não sejam específicos da experiência do autor, porque faz sentido para ele. Não, tem que ter um nome que a gente possa, de fato, como o Rafa falou, o Rafa chega lá na Turquia e o Rafa fala um termo que tenha uma representatividade na comunidade de estudo de canto, representatividade semântica, fisiológica, etc. Histórica, então, isso ainda vai longe. Isso, histórica, exato. Então, assim, Rafa, isso vai longe. Nós temos alguns pouquíssimos combinados, sabe? Tipo, vocal fry. Ok. Creaky. Ok. E aí depois descamba pro outro lado. E qual é oficialmente, quem existe uma junta que vai nomear isso? Ou como é que vocês estão pensando nisso? Essa pergunta é muito legal, muito legal. Nós ainda não chegamos nessa maturidade de organização inclusive, aproveito esse momento para publicizar isso. Está se pensando, inspirados, né, nas instituições, a IVA, o pessoal do IVTICOM, ou seja, essas instituições que existem e que dão essa ideia, né? Gente, se juntem, se organizem. Claro. E aí eu trazendo as minhas experiências lá, peraí, na psicologia também é assim, né? Pô, tem o grupo do existencialismo, tem o grupo da psicanálise e tal, por que não tem o grupo do drive, né? Brincando com a ideia. Claro. Então a gente agora está tentando fazer isso, Rafa. Gente, vamos sentar agora para tentar, né, uma vez que estamos todos no mesmo barco, vamos começar a tentar encontrar um modo bonitinho de fazer, entre aspas, um combinado, votação, convenção, porque, senhoras e senhores, é assim que funciona na ciência. Vocês acham, forma de dizer, né? Vocês acham que o cara inventa um nome e aquele nome vai se oficializar porque ele gostou do nome? Não, eles levam para congresso, eles levam para seminário, eles vão para a comunidade científica e rola um debate, uma aceitação, rola uma validação ou não da comunidade de cientistas, de professores, de usuários, etc. e tal. Aí isso vai se popularizando. É claro que existe também a via da popularização direto. Aquela coisa de vocal fry. O sujeito nunca estudou um drive. Estudou um drive. O sujeito nunca leu um artigo na vida, mas ele sabe o que é vocal fry. Ele, não, vocal fry, claro que eu sei, é legal. Mas tu já leu o artigo? Não, na verdade não. Então tu nunca... De onde vem esse nome? Sei lá, cara, mas existe. É a via da popularização. Isso é fantástico. Ó, duas últimas perguntas. Duas em uma, né? Janis Joplin era sibilante e o Phaser é sibilante? Muito boa pergunta. A Janis Joplin, sibilante, pode puxar bem pra brasa do sibilante, tá? E prega vocal bem magrelinha, vou usar essas brincadeiras, tá? Sim. Bem magrelinha, até pela textura do som, né? Isso! A coisa era toda... Exatamente magrinha e sibilante nesse sentido. Perfeito. E o Phaser, ele é um caminho muito... Por isso que a pergunta é muito legal, porque o Phaser
pontualmente é o drive que a gente vai dizer, glótico, que é o equilíbrio quase perfeito entre crepitância e sibilância nas duas pontas, assim. O phaser tá aqui, ó. Aqui nós temos coisas mais robustas, coisas mais cheguei. Lá na outra ponta, coisas magrelas. E no meio, a tentativa de puxar os dois. Né? Então vai ficar, né? Uau, yeah! O cara tá pra quer, cá e tá pra lá. Mas não quer. Isso, ele quer, mas não quer. Exatamente, ele fica... Então o phaser é um equilíbrio interessantíssimo de crepitância e sibilância. Aí, Rafa, deixa eu aproveitar. Claro. O mundo dos drives, senhoras e senhores, e é claro que eu sou suspeito, sou apaixonado, ele é muito legal por isso, porque não é um fenômeno fechado assim, ou é isso e acabou, o cantor usa... Não, a gente foi vendo que fisiologicamente, biomecanicamente, como o cantor é dinâmico, assim como no mundo do não drive, ele vai para peito, para cabeça, para mister, ele põe vibrar, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz... No mundo dos drives não é diferente. Ele tá num tipo de drive, aí ao mudar a entonação e a intenção dramática, ele migra para outro ajuste de drive, e aí, como o Rafa falou do gradiente, ele só vai se preocupar em manter um certo gradiente, porque ele quer, né, a sua identidade vocal, aquela coisa, ele quer imprimir o seu, quer carimbar com a sua obra, enfim. Mas é legal, é muito rico, por isso que a gente não pode dizer o drive, são múltiplos múltiplos drives, exatamente. Né? Vamos falar bonito, múltiplos vocal distortions. Múltiplos. Uma última coisa que você falando, eu pensei, né? Até porque a nossa referência estética hoje é do mundo ocidental e basicamente século XX, né? Do meio do século XX para cá. A maioria de nós aqui que são roqueiros, tal, etc. E outros estilos. Mas não esquecendo das culturas ancestrais, o canto tibetano, o canto mongol, sons australianos de tribos magníficas que fazem sons basais, né? É isso mesmo. Quer dizer, isso está na humanidade há 3.000, 4.000, 5.000 anos e mais, né, cara? Então essa fala do Rafa é extremamente importante, senhoras e senhores, porque, diga-se de passagem, foram exatamente esses fenômenos, vamos chamar de esses fenômenos vocais humanos que são encontrados historicamente, foram esses fenômenos que encorajaram a comunidade científica, alguns, né, personagens da comunidade científica importantíssimos, abraçarem a ideia. Porque na ciência também funciona assim, né, gente? Se os grandões não abraçarem uma ideia para vamos trazer esses malucos aqui para conversar com a gente, aí não abre espaço. Então, foi exatamente por essa legitimidade de, peraí, o pessoal no Tibete faz uma coisa lá, vamos pesquisar isso aí, porque isso aí é uma pesquisa etnomusicológica, isso é importante. Pronto, abriu as portas, né? Esse é um exemplo, a porta de, peraí, isso aí será que é o que esses jovens professores estão dizendo que é drive? Será que é isso aí? Ô, gurizada, vem aqui, vamos conversar. Então, isso é muito importante. E sim, senhoras e senhores, as técnicas de voz distorcida estão na humanidade. Até quem especule, eu sou um deles, quem especule o seguinte, Rafa, mas olha que bonitinho, baseado em Ningo Tits, nos grandões. A voz humana é uma adaptação evolutiva. Nós não nascemos falando e, assim, evolutivamente. Nós não um belo dia da humanidade, na aurora, a gente não acordou aí. Oi, Rafa, tudo bem? Agora eu aprendi a falar. Não, era mimetismo, inclusive, com os próprios animais. Então, obrigado, senhoras e senhores. Os drives foram os primeiros sons que nós fizemos. Exatamente. São sons mais viscerais, né? E basais da humanidade. Mais viscerais, né? Perfeitamente. Mais viscerais. E, Rafa, aproveitando o que tu falou, não é à toa que quando as pessoas fazem drives, principalmente esses vaios guturais, aquela coisa mais, né, demoníaca, cuidado com as palavras, gente, mais, não é à toa, galera, que psicologicamente, se a gente não faz parte daquela tribo, a gente tem Caiu? Vamos ver se o professor caiu. Bom, vocês estão comigo ainda, né? Se ele caiu, ele volta. Voltou, professor? Deixa eu ver. Voltou. Yes? Voltou.
Rafa, eu só estava dizendo que tem umas especulações muito interessantes, especulações, algumas hipóteses, ideias de que uma das coisas que explicaria essa familiaridade com sons mais extremos, mais viscerais, como você disse. A gente tem uma reação meio de... Sim. Nossa, que isso? E os outros drivezinhos mais molenguinhos, mais... Ah, Rafa, para, cara, legal e tal. Isso é uma associação com carinho, a mamãe vem cá. É o fenômeno do vocal fry na sociedade americana, as meninas todas falam. Pronto, é exatamente isso. Tem até estudos nos Estados Unidos porque nos últimos 20 anos as meninas, adolescentes e até meninos estão falando vocal fry. Perfeitamente, eles chamavam de uma epidemia, né? É uma epidemia de vocal fry, né? Katy Perry vocal fry. Ó, primeiro agradecendo vocês que estão aqui, só fazer uma consideração, né? Se os sons glóticos, né, os sons de estruturas fossem errados, o bebê ele ficaria rouco, porque o bebê só grita o dia inteiro. Ele só driveia o dia inteiro. É isso aí, perfeito. O bebê é uma coisa que só quem tem 5, que nem você, e 3, que nem eu, sabe como é que é. O bebê, ele tem um equipamento que se... Ah, ele vou ficar rouco, né? Não fica rouco nunca. Perfeito. Rafa, deixa eu aproveitar, então, a brincadeira. Eu tô com uma bebezinha que completou 1 ano, faz 1 semana e pouco. Uma das brincadeiras de comunicação meu e dela, né? É fazer, claro que eu me aproveitei dela, ela faz isso literalmente. E brinca assim, ó. Aí eu, caraca, vamos brincar. Aí papai vai lá e... Aí ela... Tá ali, faz um... Mal sabe que o pai dela é o maior driveiro do... Pessoal... Papai tá usando de cobaia, tadinha, pecado. Né? Pessoal, para encontrar Ariel Coelho, existe o canal. O que você quer deixar de foco assim para o pessoal te encontrar? Boa. Obrigado, então, por esse espaço agora de eu poder divulgar, né, nomes, etc. Galera, para vocês me encontrarem, vocês pode ser no meu site, né? www.arielcoelho.com.br. E para drives mais pontualmente, vocês podem procurar www.drivesvocais.com. Vai aparecer o meu trabalho. E claro, me procurem nas redes sociais, né? Coelho Ariel no Instagram. E aí eu direciono vocês para esses materiais. Mas nesses 2 sites vocês conseguem encontrar e vai ser um prazer ter vocês comigo aí nessa jornada. Legal, pessoal. Rafa, antes de cair, minha bateria vai morrer. Sim. Deixa eu dar tchau antes, mas deixa eu botar a carregar. Beleza? Eu tive uma queda de energia aqui, mas tudo bem. Beleza. Pessoal, desculpa. O meu tava também ali, tava morrendo. Cara. A minha energia fez assim, pup, e a internet caiu. Mas só para agradecer você de novo, muito obrigado pelo seu tempo, seu conhecimento, bondade, generosidade, calor humano, paixão e tudo mais. Poxa. Rafa, faço minhas as suas palavras, obrigado a você, obrigado a todas as pessoas que acompanharam a gente. Me desculpem a empolgação, é que realmente eu gosto muito do assunto, Rafa, sabe? Aí eu me empolgo. E que tenha servido, né, de uma provocação positiva, de que legal esse assunto, tem malucos, como disse o Rafa, tem malucos estudando isso, interessante e tal. E claro, a gente tem muito mais coisa interessante sobre o ponto de vista de fisiologia e drives, mas aqui, né, é um momento só de provocação, cadeiras e tal. Se a gente conseguisse condensar em 1 hora, seria milagre, né? Ariel, muito obrigado, beijo na criançada, na esposa, um abraço, tudo de bom. Pessoal, fiquem com Deus, procurem lá Ariel Coelho, começa a seguir lá e vamos embora, vamos fazer bastante drive aí. Tamo junto. Beleza, querido? Um abraço, valeu. Pessoal, muito obrigado a vocês todos. Uau!